Sejam bem-vindos, morada acadêmica, onde os saberes se encontram. A ideia hoje é comentar um livro, não é? É muito interessante que eu entrei em contato essa- essas duas últimas semanas, até para pensar sobre o plano de ensino, ementas, né, no campo fenomenológico da psicologia. E com isso eu entrei em contato com um livro, não é? Da editora Joruá, que é uma editora que é muito conhecida, né? Somente o Adriano Holanda, que é o seu grande coordenador, editor, que é um nome já familiar a quem lida com a fenomenologia no Brasil, né? Um profissional muito sério, muito competente, teoricamente, né? Um professor muito atuante, e que traz, então, essa belíssima obra que é Clínica Contemporânea, né? Um olhar sobre a clínica contemporânea sobre o prisma da fenomenologia no viés interdisciplinar. O livro é organizado pela professora Mônica Alvim e Fernando Gastal, mas tem vários outros autores também, né? Temos Alexandra de Sales, Caroline Mendes, né? O próprio Adriano. Então, é um livro muito rico. Acho que é um dos livros assim que eu li nos últimos tempos que vem a responder uma das questões que acho que sempre são questões muito colocadas, né, ao campo fenomenológico para quem está no caminho da psicologia, né, que é como a fenomenologia responderia às críticas que muitos psicólogos sociais realizam, afirmando que a fenomenologia ela seria muito rica do ponto de vista filosófico, ao questionar, né, as questões metafísicas, como o que é o ser, o ente, né, a questão da verdade, quer dizer, é um campo filosófico muito nutritivo nesse nível ontológico, mas que para a psicologia, né, e para a psicologia social, de crivo dialético, de crivo crítico, sempre ficava um incômodo, né, dizendo que o Heidegger, ao colocar a questão do ser, apesar de dizer de um ser situado no mundo, né, parece que esse ser é quase mágico universal, e onde estaria, portanto, uma discussão mais situada da fenomenologia. Acho que com este livro ficou claro, pelo menos para mim, né, que sou estudiosa da área, como talvez a gente conseguir engendrar algumas respostas possíveis, né, para esse universo. Então, o livro está aí, né, sendo mostrado na tela, tem essa cara aí, né? Vou colocar para vocês o site também. Então, o site é juruá.com.br, da própria editora, né? Vocês podem adquirir, tem em formato digital também. E é um livro muito interessante para se ler, né? Vários autores, como eu disse, e que atravessam também vários outros pensadores. Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Então, isso eu acho que é o ganho, né, fundamental desse livro, tá? A Mônica, né, aqui um pouquinho do seu Mônica Botelho Alvim, doutora em psicologia pela UNB, né? Todo o seu caminho por lá. Fez especialização em psicologia clínica pelo Conselho, psicoterapia de grupos, trabalha com a Gestalt terapia, né? Então tem toda a sua vida acadêmica moldada aí, né? Inclusive é avalista da revista de abordagem gestaltista, que é uma revista muito séria. Fernando Gastal de Castro, né? Doutor em psicologia do trabalho e organizações, Universidade Federal de Santa Catarina, né? Vem aí com uma formação também no exterior, né, com bolsa sanduíche, é um professor que hoje está na pós-graduação em processos psicossociais e coletivos. Isso é muito interessante, né, que é o casamento possível, então, entre uma via social crítica e a fenomenologia, tá?
E aqui o índice do, né, o sumário do livro. Então vocês podem acompanhar, né? A parte um do livro sobre trabalho e situação contemporânea. Então, a Mônica trabalhando a corporeidade e o trabalho, o corpo-tempo que faz, muito interessante esse capítulo, né? Hoje a questão da precarização no mundo do trabalho é uma questão que não se foge, não se pode mais deixar de se falar, né? A parte 2 do livro é sobre elementos da clínica de situações em psicoterapia, né? Então tem aqui um capítulo sobre Gestalt terapia, como é que se lida, né, com a mudança social nesse espectro, e o outro sobre angústia, sobre inspiração sartreana. E terceira parte, dispositivos metodológicos nessa clínica que eles estão chamando de situações, né, clínica de situações. Nós temos três capítulos, né, finalizando o livro e sugerindo algumas pesquisas, como essa pesquisação com jovens de favelas cariocas. Bom, acho que com isso dá para ter uma cartografia do livro, né? E aí agora a minha ideia é trabalhar com vocês essa parte da introdução, que é muito bem escrita. Eu fiz várias anotações, então o meu foco vai para esta parte, que é escrita pela Mônica e pelo Fernando, e também com alguns pitacos que eu trouxe da minha própria vivência. Bom, então, a questão que me mobiliza a vir falar sobre isso diz respeito à questão que eu sempre, quando leio a fenomenologia, me pergunto, que é o que a gente fala do horizonte histórico e epocal, né? Como a fenomenologia vai trabalhar de fato com essa questão ontológica, mas nunca desgrudada desse horizonte histórico epocal, né? Então, essa é a primeira grande, o primeiro grande gatilho, penso eu, importante, né, para a gente pensar essa questão, né? Se você pegar o Heidegger, por exemplo, o Heidegger, na própria obra Ser e Tempo, né, nos idos aí de 1930, uma obra importante heideggeriana, ele vai, obviamente, trazer já uma grande discussão que o ser sempre está colocado, né, no horizonte histórico epocal. Aliás, o primeiro Heidegger é um Heidegger, não é? Que está muito preocupado com essa questão, e para ele, até a própria questão de discutir o cuidado e a autenticidade do ser, nesse momento, ainda está muito vinculada, não é? Com este ser dentro desse horizonte epocal, né? Então, já no Ser e Tempo, há um primeiro traço que mostra, não é, em Heidegger mesmo, uma implicação, uma preocupação, né, sobre a questão do horizonte histórico epocal. Quer dizer, o ser não é determinado por este horizonte, mas ele está situado de forma aberta dentro de um horizonte dado, né? Então, quem nasce hoje, né, de alguma maneira encontra um horizonte epocal é, que tem determinadas cartografias dadas, né? Por exemplo, as novas tecnologias, o imperativo do consumo, do capitalismo financeiro, né? Então, essas são marcas epocais e que o ser que se encontra, não é? É destinado a ser neste mundo com essas características, de algum modo, não é? Vai se posicionar frente a essas questões. Tá? Então, não é uma visão determinista, mas é uma visão que coloca e reconhece, não é, esse engendramento desse histórico, desse horizonte. Tá? Um outro texto, que também é um texto pós-30, que também às vezes é pouco falado, não é? Em que se apresenta o conceito de crises, do Edmund Husserl, né? A crise da civilização europeia. Belíssimo texto, um texto da fase mais tardia do Russell, né? Onde ali, então, já encontramos, de maneira muito, aí sim, posicionada, o incômodo, né? Desses autores que vivem a virada do século
XIX para o século XX, né, o Russell principalmente, e vai dizer, né, o problema é o paradigma que cartesianamente, né, se colocou como grande verdade, paradigma de grande verdade para a civilização europeia. É como se ele já anunciasse o que hoje a gente está discutindo aí no decolonialismo, né? É muito interessante esse eurocentrismo, né? E que isto vai fomentar um problema sério, inclusive do ponto de vista cultural. Então, também em Russell temos um texto muito importante que traz já uma grande crítica histórica epocal. Ainda em Heidegger, né, temos uma conferência que é a questão da técnica, né, que é uma conferência muito conhecida, muito lida, muito discutida, onde Heidegger também vai trazer, não é, a etimologia, a ontologia da tecne, né, desde os gregos, situando essa tecne como um modo de se instalar no mundo, né? O homem como um ser que se instala no mundo de diferentes formas, né? E aí já deixa um assinalamento de que uma dessas formas é a forma técnico-instrumental, que visava né, um fim, e, portanto, criava uma série de mecanismos onticamente muito fechados, e que isso causaria uma problemática que é justamente, né, depois a gente vai discutir isso mais à frente, mas é desalienar o ser do próprio mundo, né? Ou seja, quando eu estou falando, por exemplo, ao exemplo que ele dá, na catedral acadêmica, né, um professor, o professor só é conotado como ser professor porque ele tem todo este universo de instalação ao seu redor, né? Aquele ambiente, não é só um ambiente físico, mas é toda aquela atmosfera, né? Inclusive afetiva e técnico-instrumental que o coliga com aquele mundo. É uma situação, como diria Sartre depois. E temos, acho que em Sartre, aí de maneira mais clara, não é? O conceito de situação, que é colocado no livro que é literatura, no Ser e o Nada, né? Que é uma resposta, inclusive, ao próprio Heidegger, né? Muitos autores nesse livro que eu estou comentando hoje, que está aí na tela, vão trabalhar com a visão de situação sartreana, que seria uma maneira um pouco mais próxima, não é? Inclusive das visões das psicologias sociais, tá? Então, assim, isso para dizer, quer dizer, que esses autores deste livro e todos os fenomenólogos podem até não dar tanta atenção a essas questões, mas essas questões estão engendradas já, né, na elaboração da fenomenologia como um grande projeto de viragem, de crítica e desmontagem, como diria Heidegger, de uma destruição do projeto metafísico moderno, né? Obviamente que isso vem sobre uma roupagem, uma linhagem semântica diferente, não é? Do que quando você pega, por exemplo, autores da teoria crítica de Frankfurt, né? Que vão trabalhar com essa questão de um modo articulado com outros paradigmas teóricos, por exemplo, uma psicanálise pós-freudiana crítica, né? Hermeneuticamente crítica. Tá? Então, agora vamos ao livro ou ao prefácio e apresentação, trazer como então esses autores fazem, não é, uma boa apresentação da clínica de situações contemporâneas. Bom, então vamos a isso. Para isso, estou pegando o próprio livro, né? E vou lendo alguns trechos com vocês, até para a gente poder sentir também a forma que os autores escrevem, né? Que é algo também bastante importante.
Então, né, logo de início, os autores nos dizem, é preciso manter esse olhar atento frente às transformações do nosso tempo, né? Desenvolver o espírito crítico sobre os acontecimentos que nos envolvem. Essa é uma palavra que eu já vou grifar aqui, né? Quer dizer, é uma palavra que para a fenomenologia é muito importante, né? A palavra que é acontecimentos vem de toda uma linhagem filosófica, né? De De Vir, né? Da dialética hermenêutica. Quer dizer, que não existe um fato natural separado do mundo, né? O que se dá é algo que a gente chama em movimento, imanentemente jogado no mundo, que é insuperável do ponto de vista de que é imprevisível, né? Então, por exemplo, você está neste momento em Tel Aviv, em Israel, fazendo uma viagem histórica, né? Uma viagem turística. E aí, de repente, estourou uma guerra no meio do lugar que você está, né? É um acontecimento, tá certo? Não é simplesmente um fato natural que se deu assim ao acaso, sem nenhum tipo de conjectura, né? Existia alguns sinais de previsão? Talvez sim, né? Ou muitas vezes não, né? Então, a noção de acontecimento já mostra que o texto está numa perspectiva dialética e hermenêutica, né? Então, desenvolver esse espírito crítico e produzir uma praxis instituinte de novos sentidos. Esses são os desafios do livro. Então, primeiro parágrafo já traz os grandes objetivos dos autores, né? O livro ajuda a desenvolver a criticidade sobre os acontecimentos do mundo contemporâneo e também quer produzir o quê? Uma praxis instituinte. Essa é a palavra que eu vou grifar. O que que é essa praxis instituinte? A praxis é um termo, né? Está no imaginário marxista, dialético, né? Ela traz a ideia de uma relação intrínseca entre a ação do homem no mundo e a produção de ideias do seu pensar, quer dizer, não há produção de pensar sem ação e nem ação sem pensar, né? A ideia dessa praxis é essa ideia dialética, que nunca se finda, né? Nunca se acaba, instituinte. Essa palavra vem também da escola francesa de análise institucional, que trabalha, por exemplo, com a ideia de que toda instituição teria duas grandes forças: a força instituinte, que são as forças que trazem o novo, que fazem mover, que trazem a novidade para dentro das instituições, e as forças instituídas, que são aquelas forças que mantêm uma instituição com a sua característica, né? Então, por exemplo, a família brasileira é uma instituição, certo? E o que que é o instituinte nos tempos contemporâneos? É todo esse movimento de pensar as novas configurações familiares, a mãe solo, as famílias homoafetivas, as famílias monoparentais, né? As famílias, sei lá, coletivas. Então, o instituinte é o movimento do ser que traz o novo. O instituído é o conservadorismo, é aquilo que mantém a tradição. Então, aqui já se apresenta no livro uma grande sinalização de que nós vamos olhar para aquilo que está modificando, né, as instituições contemporâneas. Então, logo de início, acho que de maneira muito assertiva e de uma maneira semântica muito assertiva, os autores colocam, não é? Justamente, não é? A que se destina essa obra? Tá? Nós estamos também gravando no Instagram ao vivo.
Hoje está meio agitado o meu bairro, quase início de férias, então me perdoem os ruídos. E aí, logo em seguida, esses dois autores, né, eles vão trazer uma cartografia do contemporâneo. Então, eles vão trazer uma cartografia descritiva do que se chama mundo contemporâneo hoje. É muito bem feito isto, né? Porque eles vão dizer, bom, vivemos num capitalismo globalizado, onde há transformações econômicas e políticas, um novo padrão de acumulação financeiro, cada vez mais mudanças no mundo do trabalho, né? E a própria vida social e a vida política subordinada sobre a ditadura de grandes corporações, a ideia de um mercado que se autogere, né, financeiramente, mercado de ações, então, por isso o capitalismo global e financeiro, transformações aí grandemente, né, marcam o nosso tempo, tecnológicas, que permitem às pessoas, e a gente pode trazer isso para a fenomenologia, transformarem completamente o sentido de tempo e espaço, né? Além disso, né, temos várias questões que ainda lidam, né? E estamos falando de Israel aqui, mas vários outros, né? A Ucrânia, que lidam com uma crise das fronteiras geopolíticas, crise de movimentos coletivos grandiosos, como o movimento sindical, movimentos de grandes causas sociais, são colocados num momento muito frágil e vulnerável. E uma tecnicização do discurso, né? O discurso político se tornando um discurso gravemente instrumental, esvaziado, né? E as pessoas vivendo na era TikTok das opiniões superficiais, né? Então não há uma valorização, né, do que a gente, por exemplo, na geração anterior, pelo menos no século anterior, trabalhávamos, né, com capital humano como um capital de conhecimento. Então vivemos, vai dizer lá os autores, sobre a égide, né, de um individualismo exacerbado, uma desarticulação do coletivo, isso é muito sério, né? O esvaziamento do mundo público, uma sobrecarga de trabalho, gerando aquilo que o Byung Chul Han chama da sociedade do cansaço, né? E uma intolerância frente àquilo que se chama da diferença e do diferente. E, portanto, em nossos tempos se produzem novas formas de subjetivação consumista, isso é bastante importante, né? Competitivas, efêmeras, centradas no presente, e o que reflete, não é, em sofrimentos do nosso tempo, como isolamento, ansiedade e impossibilidades do encontro com o outro. Portanto, trazendo para a fenomenologia, produzem-se novas e velhas formas que também estavam no início da era moderna, referentes a temas como solidão, como qual o sentido do vazio, o sentimento de impotência frente às escolhas no mundo, um medo compulsivo de tudo que nos rodeia, como se fôssemos esfarelar, não é? A cada movimento, e um tempo de grande violência. Entendendo violência aqui como qualquer ação ou gesto que nós não possamos nominar. Se a gente pensar violência desse ponto de vista, vivemos hoje quase que fundamentalmente relações violentas, né? Inclusive nas redes sociais, inclusive na academia, né? Então, os autores, de maneira muito cirúrgica, fazem essa cartografia, não é? Descrevendo os problemas e questões que os nossos tempos contemporâneos estão enfrentando, né? Então, muito bem escrito. Aí, né, depois eles vão soltar uma frase bastante importante para quem está, inclusive, na fenomenologia e também gosta de Nietzsche, né?
que é, porém, apesar de reconhecer toda essa atmosfera quase catastrófica, né, nós não somos niilistas, dizem os autores. Pois, apesar de reconhecer que há questões bastante preocupantes, estamos vendo, né? Então, a pré-ocupação do humano consigo e com toda essa atmosfera, nós não entendemos que essas transformações, né, do contemporâneo, são o único destino do humano. Isso é fundamental, né? Ao contrário, né, nós podemos, frente a estes modos de ser e estar no mundo, não é? Produzir novas ocupações, novos modos de ser e estar no mundo e, né, o que eles propõem, produzir essa praxis situada, né? Nesse sentido, vamos trabalhar com uma psicologia compreensiva, que olha e se dirige a situações concretas, usando-se de uma razão analítica. Uma razão que não separa, mas uma razão que busca integrar os diferentes sentidos de ser e estar no mundo, olhando para os homens como homens concretos, né, que estão situados nesses horizontes sociais, histórico-culturais. Isso é muito importante, né? É adotar aqui, então, né, não o niilismo, que seria acatar que há uma catástrofe e, portanto, não há nada a fazer, então né, de duas uma, eu me mato frente a isto tudo, né, seja de que forma for, consciente ou inconscientemente, ou eu vou criar algum mecanismo de escape, de anestesia, né, ou a gente produz algo novo, que é a saída que o livro está aqui nos convidando a realizar, que é justamente essa praxis situada. É tranquilo fazer isso? Nem um pouco, porque somos homens e mulheres dos nossos tempos. Então, como realizar isso é sempre um grande desafio, né? Como nos afastarmos do mundo em que vivemos e, né, olhar de maneira analítica para poder, né, nos apropriarmos disso de maneira ontontológica, situacional, né? Então, como diz a fenomenologia, nos reconhecer como uma unidade, corpo, consciência no mundo, né? Isso é muito difícil, porque a gente vive num mundo que tende a querer que a gente entre num ritmo, né? E aí estamos falando de tempo, inclusive, que despedace todas essas instâncias. Então, ou você vai ser um sujeito que valoriza somente a questão do corpo, então aí você vai para as academias, você, né, tem toda essa questão, né, da hipertrofia do corpo, então um corpo musculoso, toda essa questão ascética, né, da formação desse corpo, ou você é um sujeito que só vai valorizar a verdade e a consciência, então a visão contemplativa do mundo, né, que é a grande a armadilha acadêmica, né, universitária. Então, como não cair nessas armadilhas, né? Então ele diz, é preciso uma perspectiva interdisciplinar, né? É preciso também conhecer, ler, conversar, dialogar com o conhecimento do outro, né? O conhecimento de outras visões de homem e de mundo que trazem uma visão mais complexa, portanto, né? Como o campo da sociologia. A sociologia é muito interessante de se ler, né? Porque ela vai nos convidando a a este diálogo, a economia, a antropologia, passo aqui um grifo, a arte, né? A história da arte, a arte como expressão estética, né? Então, eu, pelo menos, gosto muito, e a gente tem o Autopoieses aí, né? Que é justamente a arte nos convidando também a esse diálogo, né? Então, ele diz, é a partir disso que vamos propor essa clínica das situações contemporâneas, né? Achei o nome muito bem posto, né, gente? Porque ele diz, é uma clínica no sentido, né, que há uma mudança de foco, né? É passar daquela estrutura que é quase uma cápsula, né? O psiquismo fechado em si mesmo, que tem que conotar aquilo que está doente, né? Para uma clínica do vivido, né?
do Lembesvel, lá do Russo, né? É uma clínica que olha para o homem vivendo o homem do gerúndio do Sartre, né? Ou seja, que vai buscar, então, se apropriar dos diferentes sentidos da vida dos homens situacionais no tempo contemporâneo. Uma clínica que parta daquilo que é vivido, então, pelos sujeitos em situação e que permita, né, novas formas de se apropriar disso. Então, por exemplo, como é que é a forma, né? Se eu quero entender como, né, a geração que nasceu na década de 70, 80 se apropria da tecnologia hoje, eu posso entrevistar várias pessoas que trabalham com tecnologia de diversas maneiras e perceber que, por exemplo, uma professora do século XXI, que nasceu naquele momento, ela vai se apropriar da tecnologia adotando determinadas formas e sentidos muito diferentes, né? Talvez um sujeito que tenha a minha idade, mas trabalha com tecnologia hoje. Então, a própria forma ocupacional de ocupar um lugar no mundo de maneira laboriosa, né, na forma de trabalho, né, é uma situação importante, porque ela muitas vezes vai gerar um sentido diferente a esses sujeitos, né? Ou não. Mas isso só vai poder ser apropriado a partir do momento em que se instaura uma apropriação, uma aproximação e uma pesquisa qualitativa, compreensiva, né, que acione esses sentidos, certo? Então, isso é importante, né? Então, ele diz da importância de desenvolver métodos de pesquisa como pesquisação, pesquisas qualitativas, pesquisas de métodos complexos e compreensivos, né? Porque são modelos paradigmáticos muito mais fluidos e abertos, né? E aí ele começa a apresentar os 8 capítulos do livro, e aí eu não vou falar tanto disso, mas vou trazer mais algumas questões que eu fui sinalizando quando eu fui conhecendo o livro, né? Por exemplo, o tema da temporalidade, é um tema que vai perspassar o livro todo, em diferentes momentos, né? Não dá para falar, não dá para fugir do tema da temporalidade, né? Assim como não dá para fugir do tema da corporeidade, por exemplo, né? A própria noção do que é situação, por exemplo, é outra questão, né? Tem que se buscar uma definição de situação que geralmente, nessa perspectiva, está sendo trazida, não é? Aqui pelo Sartre, né? Então, uma clínica como uma ação política de transformação, que é importante, né? Fugindo do modelo hegemônico, aquele modelo psicologizante, né? Que lembra a ideia do clínico, através do grego klin, quer dizer debruçar-se sobre o leito do doente. Nós estamos fugindo deste modelo, né? E estamos pensando justamente na situação concreta do vivido desse humano em seu tempo e espaço contemporâneo, tá? Então vamos falar agora da situação, que seria situação, tá? Eu acho que aí a gente fecha o nossa resenha aqui. Então, situação, essa é um conceito-chave, né? Hoje, ele está no pensamento viés do Sartre, né? Pensador francês, está formulado no livro O que é literatura, dentro do capítulo Liberdade, Facticidade, a situação, né? Onde ele viabiliza justamente o acesso ao homem concreto, né? Além disso, também encontramos situação na grande obra, né, de Sartre, que é o ser e o nada, tá? Então, o que, né, pegando até o Sartre aqui, o que os homens têm em comum não é uma condição metafísica, né? O que os homens têm em comum são um conjunto de condições que os limitam a priori, né? Que coloca a necessidade de nascer e morrer,
portanto, o homem como ser finito, né? E estar no mundo em meio aos outros homens. Isso é a situação concreta de todos nós. As demais constituem-se como totalidades indissociáveis, onde ideias, humores são estruturas secundárias e dependentes, né? Então ele diz: a situação é um apelo. Eu acho linda essa proposição, né? A situação é um apelo, tá? Tá? Inclusive quando ele vai, né? O Sartre gosta muito de navegar por diferentes campos, né? Quando ele vai falar do teatro de situações na década de 70, né? A situação é um apelo, ela nos rodeia, ela nos propõe diferentes soluções. Porém, sempre somos nós que devemos decidir. Olha que interessante. Então, há um horizonte de possibilidades, né? E quando nós decidimos, então aí nós nos posicionamos. Isso configura uma situação. Então, para que a situação seja profundamente humana, é preciso se colocar em jogo. O homem precisa estar em jogo escolhendo, mesmo quando há limites, né? Porém, o homem tem o poder de escolha. Então, olha que esse é o conceito-chave, atravessa o livro inteiro, todos eles vão falar disso, né? Acho que então não poderíamos fechar nossa resenha sem fazer um elogio primeiro aos autores, né? Ao núcleo de estudos interdisciplinares em fenomenologia e clínica, isso, né? Que também base desse livro vem dali. E trazer essa contribuição, tentando responder, que era justamente a pergunta inicial aqui da nossa conversa, não é? Como responder ao horizonte histórico, né? Essa é uma questão crítica, um eixo disparador que muitas vezes a própria fenomenologia, né? Ela vai sendo requerida a responder isso, né? E penso que é fundamental, não é? Respondermos através de diálogos e composições e leituras, como fizemos a de hoje. Espero que tenha sido de bom proveito. Morada Acadêmica, o lugar onde os saberes se conectam. Boa semana, gente.